Eu sou o Valber Brown, todo mundo que já me conhece? Diga eu! Eu. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora, quem está visitando aí, levanta aí a mão. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vocês são muito especiais, tá bom? Fiquem à vontade. E eu sou o Valber, meus amigos me chamam de Valber Brown, eu sou casado com a Kelly. Faz assim, Kelly. A gente tem 2 filhos, o Huey e a Débora, que deve chegar aí até março, né, Kelly? Em março. E a gente está muito feliz com a Débora, profeta de Deus. E vocês viram aqui a palavra de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 ali, né? Sobre as 10 virgens. E eu quero caminhar com vocês um pouco sobre isso, né? Sobre coisas inúteis, sobre a espera do Senhor, sobre o tanto que o foco nas coisas inúteis nos desvia de ter alegria pela volta de Jesus. Mas antes de ler o texto, eu quero que vocês meditem. Pode deixar o capítulo da série mesmo, o episódio, aliás. Desviando o olhar das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. É interessante porque a Bíblia sempre está falando sobre como algumas coisas nos atingem, entram na nossa vida através dos olhos. Certo? Esse é o texto de Salmos, capítulo 19, versículo 37. Mas em Mateus, capítulo 6, o 22 e o 23 vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Vocês sabem o que é uma candeia? Sim ou não? Mas todo mundo sabe a música da lamparina lá, né? Candeia é uma lamparina. Traduzindo para a linguagem de hoje, poderia ser uma lanterna. Certo? Então os olhos são a lanterna do corpo. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Um reformador, João Calvino, ele vai falar muita coisa interessante a respeito desse texto. Ele vai dizer o tanto que às vezes Deus está nos dizendo como algumas coisas da nossa vida espiritual, ela é sentida, ela é vista, ela tem impacto na nossa alma. Tem um pregador chamado John MacArthur que ele vai falar o seguinte: olho torna-se uma ilustração do coração. A lâmpada ou a lente do corpo são os olhos, através da qual toda a luz chega até nós. É o único canal de luz que possuímos e, portanto, nosso único meio de visão. O Hernandes Dias Lopes ele vai falar uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai dizer: nossos olhos são o farol do nosso corpo. Podem nos elevar ou nos derrubar. Podem nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal. Podem nos levar pelas veredas da justiça ou puxar-nos para os caminhos escorregadios da iniquidade. Por que eu estou falando um pouco sobre isso? Porque a gente começou a série falando com esse texto, né, sobre uma oração para desviar nossos olhos. Tirar nossos olhos de quê, gente? De quê? De quê? Das coisas inúteis. E aí quando a gente olha o mundo hoje, o que mais tem é coisas inúteis. E sabe o que é coisas inúteis? Numa perspectiva aqui do Valber, é coisas sem Deus. É lugares sem Deus. É entretenimento sem Deus. É uma vida sem Deus.
é um divertimento sem Deus. Mas, Valber, como assim? Nós temos que viver para a glória de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Estou fazendo uma introdução aqui sobre olhos, sobre coisas inúteis, sobre o tanto que a gente precisa aprender. E aí, entrando aqui já no texto de Mateus, da parábola das 10 virgens, que o teatro aqui da Ágape ilustrou muito bem. Vamos lá. Mateus capítulo 25, do verso 1 até o 13. Vai dizer assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? Quem? 5 delas eram insensatas. Falem aí, insensatas. Vamos lá. E 5 eram prudentes. Falem, prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo e em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com o sono e adormeceram. Vou contextualizar, pode ser? Pode ser? Quer ouvir a minha versão? Não estou mudando a Bíblia não, gente. Só para ficar, talvez, um pouco mais específico e para a gente poder caminhar melhor aqui. Uma galera foi num show, num evento, um espetáculo. Todas sabiam que, cara, eu vou querer tirar foto, vou querer fazer registro. Carregaram o celular. Mas 5 dessas pessoas falaram assim, cara, vou fazer o seguinte, vou levar um power bank. Vai que a coisa fique legal e eu fico muito tempo com o celular ligado. Então, vou ter o power bank ali. Alguém sabe o que é o power bank? Sim, né? Um carregador. Então, essa galera pegou o power bank, botou no bolso e foi pro grande evento. Chegaram lá. Aquelas que não levaram o power bank, o celular descarregou. E elas falaram, vai mais na frente do texto, vai dizer, me empresta aí o teu power bank. E aí a galera que tinha carregador reserva falou assim, cara, não posso emprestar, desculpa, mas eu tenho que ficar alerta aqui. Vou voltar aqui para a Bíblia, vocês estão entendendo, né? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo. Me empresta aí o seu carregador reserva. Pois os nossos estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E elas saindo para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês sabem o dia e nem a hora. Vocês já compreenderam aí o panorama, né? A Fiamma ilustrou bem aí o início, fez uma introdução. E eu aprendo muitas coisas com esse texto. E uma das coisas que eu aprendo com esse texto é, quando o compromisso é importante, precisamos estar preparados para não dormir no ponto. Se tem uma coisa que é mais importante para nós nesse tempo, é a volta de Jesus. Por isso, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas inúteis. Então,
para e pensa. Se o compromisso é importante, a gente precisa estar preparado para não dormir no ponto. Quem tem olhos nas coisas inúteis desse mundo, não fica de prontidão, não se prepara. Quando um bombeiro, gente, está na escala de serviço, ele fica de pijama? Ele fica dormindo no celular? Eles ficam de prontidão. Eles estão preparados. Então nós, Aliança Jovem, deveríamos viver com um senso de urgência, sabendo que Jesus pode voltar agora, nesse instante, no caminho para casa, ou de repente eu vou estar dormindo, não sei. Mas nós, Aliança Jovem, deveríamos ter esse senso de urgência no nosso coração. E parar de ficar com os olhos em coisas fúteis desse mundo. Sabe o que é que eu aprendo mais com esse texto? Eu aprendo que quem vive com os olhos nas coisas inúteis não sabe dar resposta para Deus. Não sabe nem dar aquela resposta que Paulo pede para a gente dar, que é a razão da nossa fé. Eu estava assistindo um evento aí, um tempo atrás no YouTube, e uma pessoa chegou para outra e falou assim: para que o Senhor te chamou? E o cara divagou e não conseguiu responder. E se alguém perguntasse para você, qual a razão da sua fé? Por que você crê em Jesus? Por que você se alegra com a volta de Jesus? Você está preparado para responder? Sabe, eu acho que falta, às vezes, para nós, mais tempo com a palavra, mais tempo ouvindo homens de Deus e menos tempo com besteira. Desculpa falar, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que se meus olhos estão em coisas fúteis, como vou ter uma vida mais profunda em Deus? Se tudo que meus olhos estão fitados é nas coisas desse mundo. A Bíblia é clara numa coisa, certo? Ou você ama o mundo, oi? Ou ama Deus. Eu queria que você refletisse. Aonde você tem colocado seus olhos? Seus olhos estão fitados em quê? Nas coisas desse mundo? Eu voltei com a Kelly outro dia no carro, depois de um rolê, conversando com ela várias coisas. E a gente conversando, eu falei: Kelly, eu não sei, eu acho que estou ficando doido. Porque Deus falou algo comigo e eu me movo nisso. Eu me movo na perspectiva do que Deus me falou. O Luiz Hermínio, ele fala uma coisa muito interessante. Quando o cara não tem nenhuma palavra, velho, tá vivendo. Mas quando você tem uma palavra da parte de Deus, parece que tudo aponta para aquilo. Quem tem uma palavra da parte de Deus? Você está se movendo de acordo com essa palavra? Porque às vezes eu observo essa geração e eu fico em crise, gente. Porque Deus fala com alguns, cara, sei lá, você vai ser pastor, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande... A Laura está ali, você vai ser uma grande psicóloga, ela está lá atrás. E aí a pessoa, em vez de ser uma grande psicóloga, ela quer ser missionária. E Deus está falando para ela para quê? Para ser uma psicóloga.
eu não sei vocês, mas eu estou pregando aqui, gente, no exercício daquilo que Deus tem me falado. Deus fala assim, cara, tu vai ser pastor, tu é pastor, tua esposa é pastora, isso e aquilo outro. E aí eu vou ficar o quê? Eu vou ficar de braço cruzado? Não vou estudar a palavra? Não vou andar com os outros pastores para aprender? Se eu fosse uma outra pessoa, que talvez não tivesse essa perspectiva, eu estaria perdendo meu tempo com outras coisas. E aí quando eu perco meu tempo, gastando força naquilo que Deus não me chamou, é coisa inútil, gente. É coisa fútil. Porque talvez o que você vai conseguir são só coisas que esse mundo pode dar. Então, a Bíblia é clara. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. E tem umas coisas bem interessantes nesse texto aqui das 10 virgens. Muita coisa. Depois você estude ele mais em casa, que não dá para a gente falar sobre tudo aqui. Em primeiro lugar, Jesus convida a gente para desfrutar de uma alegria. Sim ou não? Gente, casamento é alegria. Eu fui no casamento do Miqueias, eu vi o tanto alegre que ele estava, entendeu? Eu vi a família, eu estava no casamento da Tamires, eu vi a alegria. Então, Jesus convida a gente para desfrutar de uma alegria. A volta de Jesus, gente, vai ser uma alegria. Sabe, mas tem uma outra alegria também. Porque a gente vive aqui. Então, a alegria das coisas inúteis é momentânea. Mas a alegria do Senhor para os que se preparam para a sua vinda vai ser eterna. A vida cristã ela é uma expectativa constante da vinda do Senhor. Se você não tem essa expectativa, comece a colocar essa expectativa constante. Porque Ele é o amado da nossa alma. Ele prometeu voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu, você. Então, isso deveria nos motivar a apressar a sua volta. Como assim, gente? Como assim, Valber? Servindo, cuidando de gente, pregando o evangelho, levando a palavra. E tem muita coisa interessante nesse texto. Galera, quando se trata de viver na expectativa da volta do Senhor, não dá para ficar perdendo tempo com bobagem, com discussão, com besteira. Tá? Quando se trata de viver nessa expectativa, a gente não pode ficar assim. Em segundo lugar, nós precisamos de adequada preparação para participar dessa alegria, sim ou não? As 10 virgens precisavam, sim ou não? A Bíblia diz, vocês leram o texto aí, que todas eram virgens, certo? Sim ou não? Todas tinham lâmpadas, sim ou não? E todas saíram ao encontro do noivo, certo? Porém, havia uma diferença. Uma vital diferença. E existia essa diferença entre elas, que é bem interessante. 5 eram o quê? Imprudentes, insensatas. E 5 era o quê? Prudentes. As 5 insensatas só têm lâmpadas, mas não levaram azeite nas vasilhas. Elas poderiam estar pensando, né? Por terem lâmpadas, estavam seguras. Ou talvez tenham acreditado que, sendo o depósito ali secreto de azeite invisível,
levar alguma coisa era desnecessário. Talvez, contextualizando aí, né? Elas falaram assim, o meu telefone é o Xiaomi Redmi não sei o que aqui, a bateria é muito top. Não vai me deixar na mão lá na hora do rolê. Em terceiro lugar, as coisas inúteis me impedem de ter uma preparação correta. Sabe por quê? Às vezes, quem tem ansiedade assim na hora de preparar alguma coisa assim, quem fica ansioso? Eu fico. Quando eu vou viajar, eu fico. Então, talvez elas tivessem ali um pouquinho ansiosas que nem se ligaram nesse detalhe. Sabe uma pessoa que quer ir para um grande evento e ela falou, cara, só vamos. E talvez elas não pararam para pensar na grandiosidade disso tudo. Porém, foi uma coisa interessante, foi um grito no meio da noite que o despreparo das insensatas se tornou visível. Foi à meia-noite que só as aparências de preparo não se mostraram suficientes. Não tem aquelas pessoas que você vê ela diz, não, tá massa, tá ok, eu tô de boa, tô preparado, já sei. Geralmente elas falam, é a palavra que a gente mais ouve dela, eu já sei. Não, já sei. Mas essa aparência não foi o suficiente. A chegada do noivo não representou alegria para as insensatas, mas o seu desespero. Esse dia para elas foi um dia de trevas e não de luz. O preparo delas era insuficiente. Estavam sem azeite em suas lâmpadas. E aí, sua lâmpada tem azeite? Você vive na expectativa da volta de Jesus? Ou você tem perdido tempo com bobagem, em vez de estar colocando expectativa na volta de Jesus? Tem umas coisas muito interessantes nesse texto. Depois vocês leem com mais calma. Façam um estudo. Em quarto lugar, a segurança, no futuro depende do meu cuidado no presente. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. As insensatas pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. Mas elas saíram no rolê. Meu Deus, eu preciso me preparar, vou comprar óleo. Mas acontece que não se empresta piedade e não se compra relacionamento com Deus. Ou alguém tem ou não tem. Sim ou não? Ou alcança ou não alcança. Essa bênção, vem do céu, não as adquirimos na terra. A única maneira da gente ter segurança no futuro, naquilo que vai acontecer, e eu gosto de falar sobre o futuro, é a gente cuidando do nosso presente. Só que a gente é eu falei sobre isso aqui em outra ministração. A gente é uma galera, às vezes, que gosta de viver no passado. E eu queria fazer uma pergunta para você. Aonde teus olhos estão no presente? Na expectativa da volta de Jesus? Pense sobre isso. Pois as coisas inúteis que você gasta tanto tempo não vai, ter o poder de iluminar teu caminho para quando o noivo chegar.
quando o noivo vir nos buscar. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga eu. E elas foram comprar óleos. Elas foram comprar power bank para deixar o celular ali sempre ligado. E tem uma coisa interessante sobre o significado disso. Comprar óleo pode significar adquirir sabedoria. Pode significar também, numa versão minha aqui, pare de ser vacilão ou vacilona, perdendo tempo com coisas inúteis e vá adquirir sabedoria para fluir no que Deus te chamou. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Vai dizer uma coisa muito interessante. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Galera, eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas é bom a gente falar do óbvio. A sabedoria do mundo, ela é terrena. Ela é levedada de corrupção, de maldade, de egocentrismo. A sabedoria do alto, porém, ela é diferente. Ela é cheia de bondade. Essa é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é mais do que discernimento. E mais do que clara e imparcial, ela tem um julgamento. Sabe por quê? Porque essa sabedoria não é só conhecimento adquirido num livro. Essa sabedoria é relacionamento. Sabe por quê? Porque essa sabedoria que nós precisamos é Jesus. A sabedoria que a gente precisa para viver sem os olhos nas coisas inúteis é Jesus. Mudando as nossas vidas. A gente nele, em relacionamento. Ele é quem nos exalta e nos honra. Ele é quem nos tira da escuridão do pecado e nos transporta para um reino de amor, de luz. Sabe, a galera aqui, tava vacilando. Sabe, eu sei que tem muita gente que está vacilando. Porque elas precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de sabedoria para viver esse tempo. Numa época que tu sai na rua ou tu entra na internet, estão te oferecendo o mundo. Estão te oferecendo coisas que tu vai brilhar teus olhos. E você precisa de Jesus, você precisa de sabedoria para entender tudo isso. Porque não dá para conseguir sabedoria, e é interessante, gente, porque não dá para você conseguir sabedoria de uma hora para outra. Igual as virgens insensatas que correram atrás para comprar o óleo. Não se dá para conseguir sabedoria dessa forma, assim. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que se eu perco tempo com essas coisas inúteis que brilham meus olhos, como vou me preparar para o meu encontro com Jesus? E aqui eu quero finalizar com vocês com uma pergunta final. Você vai ficar com os olhos em coisas inúteis ou vai se preparar para a vinda de Jesus?
Você vai começar a colocar a expectativa da volta de Jesus no seu coração? Porque o noivo está vindo. E talvez você esteja nos visitando aqui e falou, cara, eu fui para uma igreja que já me veio com essa. Talvez seja Jesus falando com você. Não dá, galera, para a gente ficar mais brincando de ser crente. Não dá mais para a gente ficar com nossos olhos nas outras coisas e vindo aqui no culto de sábado e desfrutando disso aqui e daquilo lá. A expectativa da volta de Jesus, ela tem que ser todos os dias, tem que ser constante. Fica de pé.